Está no ar o programa Momento Sagrado. Apresentação: Pastor Wellington Alves e Pastor José Furtado. Olá, Uberlândia, toda a região, bom dia a todos, paz seja convosco. Nessa manhã de sábado está no ar o programa da família Momento Sagrado. Já incentivo você a colocar próximo ao seu televisor um copo com água, essa água será abençoada, consagrada para que toda a família receba a bênção do Senhor nessa manhã. Amém? Você pode estar nos acompanhando aí no SBT, TV Vitoriosa, o Momento Sagrado, ao mesmo tempo nas redes sociais aí, Quadrangular do Santa Mônica, IEQ 22, Quadrangular Aurora, IEQ Aurora e também na Rede ID TV, ok? Queremos já, de início, fazer um convite especial para amanhã, domingo, né? Nas duas igrejas, prosseguir nessa série maravilhosa, né? Sonhos e Visões. Inclusive, uma preparação para esta campanha poderosa, agora no mês de dezembro, projetando 2023. Estamos declarando, né, o ano do derramamento do Espírito Santo. É promessa de Deus. Deus fala no livro de Joel, é promessa dele, derramado o seu Espírito sobre toda a carne, né? E com certeza, sonhos, visões, né? Os jovens profetizando, né? Os velhos, né? Os idosos tendo visões, os jovens sonhando, né? Então, é promessa de Deus. Eu creio que um homem ou mulher cheio do Espírito Santo são pessoas que têm sonhos, têm visões, têm revelações, têm direção de Deus. E nós precisamos, né? Estamos já na reta final desse ano, Deus tem nos sustentado, estamos já no penúltimo mês do ano, né? E cremos já no ano vindouro. É mais um ano que Deus vai nos abençoar e cremos que precisamos do derramamento do Espírito Santo, a presença de Deus. E estamos declarando também 2023, eu gosto muito, né? Até já comentei com o pastor Wellington nos bastidores. 2023 a gente lembra o quê? Do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, crendo que será um ano também de provisão. Sonhos e visões conosco ali no Aurora hoje, 8h30 da manhã, 18h30. Nas quarta-feira, 47 orações, 9 da manhã, 14h30, 19h30 horas. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Vou cumprimentar meu amigo pastor Wellington, que tem uma palavra de Deus, uma revelação forte no seu coração, também te preparando para ser abençoado no programa e estar conosco nas nossas igrejas no dia de manhã. Pastor Wellington, meu amigo, um bom dia, paz seja contigo. Pastor Wellington, eu creio que é uma grande riqueza, né? A gente ter o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, porque ter Ele é ter direção de Deus, né, pastor? Amém. Bom dia, pastor. Bom dia, querido. Paz seja contigo. O senhor também. Amém. Bom dia, querido telespectador. Paz seja contigo, com você, com toda a tua família. É isso mesmo, é importante, né? Ter o Espírito Santo de Deus é a maior grandeza que você possa receber na sua vida, né? Porque é Deus habitando dentro do homem. O Espírito Santo de Deus sobre a vida de alguém, sobre a vida da pessoa, é Deus habitando dentro da pessoa. Quando nós entramos nessa série, que é uma preparação também para dezembro, que é a série Projetando 2023, é importante isso, salientar aos nossos telespectadores, todas as pessoas, a importância dessa série Sonhos e Visões, porque baseado no livro de Joel 2:28, que o senhor citou aqui agora, sobre derramamento do Espírito Santo, e isso nós estamos profetizando, nós estamos falando, nós estamos declarando que 2023 será um ano do derramamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na sua vida, de um avivamento de Deus sobre a sua vida, porque é uma coisa tão forte, diz ali, e depois disso, né, Joel fala, depois disso, o profeta Joel diz, depois disso derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a pessoa. Então, quer dizer, depois disso o quê? Né? Então é bem explicado, depois disso de todas as coisas que Deus permitiu acontecer na vida de um povo que afastou de Deus. Né? Perderam tudo, o inimigo levantou contra eles, Deus permitiu até os gafanhotos a consumir, a destruir tudo o que eles tinham. Então, Deus permite tudo. Aí Deus diz que restituiria para eles, que eles voltariam a ser uma nação poderosa, que Deus estaria abençoando o trabalho deles, a vida deles, o trabalho das mãos deles. Quer dizer, diante disso tudo, de uma restauração,
agora Deus também faria o quê? Uma restauração interior, uma restauração espiritual, porque eles afastaram de Deus. Então, espiritualmente, estavam o quê? Mortos, distantes. E quando o homem, por um motivo ou outro, ele se afasta de Deus, ele perde a direção de Deus, né? Sai da presença de Deus e só tem a perder. Né? Inclusive, nessa época, aconteceu o quê? Nem chuva chovia mais. Deus tirou a chuva, houve seca, o pasto, né? Os rebanhos sentiram, morreu o rebanho, os pastos secaram. Quando Deus restaura tudo, voltou a brotar grama, voltou tudo ao normal, Deus mandou chuva. Inclusive, né? Já não tinha mais vinho, não tinha azeite, não tinha trigo. Nada. E Deus falou que ia transbordar, né? Sim. Os lagares, então, né? Os celeiros. Então, pastor, querido telespectador, essa palavra profética do livro de Joel, capítulo 2, fala sobre restauração, né? Restauração. E às vezes as pessoas, elas não sonham mais, pastor José. Não tem mais uma visão de um projeto, de um propósito, né? Porque está tudo derrubado, está tudo destruído. A pessoa está desanimada, a pessoa não tem perspectiva, a pessoa não tem mais esperança. Talvez você está vivendo isso. E o que você precisa é de quê? De uma restauração. Então Deus está dizendo que faria uma restauração, e após essa restauração que estaria acontecendo ali aos olhos deles, Deus também está dizendo que haveria uma restauração aonde? Interior. Porque não adianta nada as coisas começarem a voltar a acontecer novamente na nossa vida, mas o interior da gente ainda precisa de ser algo mudado, de algo ser transformado. Continua velho às vezes. Então é onde que Deus está dizendo, eu vou derramar do meu espírito. Por quê? Porque é o meu espírito que vai levantar o homem. É o meu espírito que vai fortalecer. É o meu espírito que vai mudar a história dentro da pessoa. Porque a pessoa distante de Deus, como é que ela vai viver? Como é que ela vai ter vida? Não é verdade? Então, é aonde que Deus dá a visão, lá no livro de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, que aí ele profetiza, Deus falou para ele, profetiza, que ele só viu o Vale de Ossos Secos, e ele abriu a boca, começou a profetizar, e ele dizendo, quando eu profetizava, como ele me deu ordem, comecei a ouvir um grande ruído, e as coisas foram acontecendo do jeito que ele falou. Né? Do jeito que ele mandou eu falar, as coisas foram acontecendo. Mas havia ali agora um grande exército que nasceu, né? Carne, pele, nervos, os ossos se juntaram, houve um grande exército, mas ainda não havia vida. Aí Deus falou, profetiza ao filho do homem, ao Espírito, né? Para que venha o Espírito, venha dos quatro cantos, né? O vento do Espírito sopra sobre esses corpos. E de repente, quando ele profetiza que o Espírito de Deus estaria ali sobre aquele exército, houve vida. Então, o que quer dizer isso? Vamos entender que o Espírito de Deus é que traz vida. Não adianta nada as coisas começarem a serem restauradas na tua vida, mas se você não tem vida espiritual, se você não tem uma vida mudada, algo no seu espírito ter vida, o espírito está, né, abatido, angustiado, cheio de situações, mas precisa ser restaurado. E o que Deus está dizendo, derramarei do meu espírito, e quando eu derramar o meu espírito, as pessoas vão começar o quê? A profetizar. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Então, quer dizer, haverá pessoas para profetizar. Haverá pessoas para declarar coisas novas. Abrir a boca, né, pastor? Liberar coisas a palavra, novas que vão acontecer. Pastor José, eu tenho falado uma coisa na igreja dizendo o seguinte, ó, falar por falar, todo mundo fala, né? Abrir a boca, todo mundo abre. Mas profetizar é para quem tem o Espírito de Deus. Então, isso é muito forte, né? As pessoas só profetizariam, Deus está dizendo, os vossos filhos e as vossas filhas, eles profetizarão, coloca aí, Joel 2:28, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, depois do derramamento do Espírito Santo. Por causa do Espírito que estava na vida delas. Então, abrir a boca, todo mundo abre a boca, não adianta nada, falar, mas não acontece nada. E tem gente que nem um ditado antigo que fala assim, fala da boca para fora. Sim, da boca para fora. Não acredita, não tem vida. Mas aqui, agora, haveria que profetas e profetisas no vosso meio. Os velhos voltariam a sonhar, os jovens teriam as visões, quer dizer, projetos, eles teriam esperança de coisas novas, estariam projetando, pensando, né? Vendo pela fé coisas novas. Lógico, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus. Por isso nós falamos, sonhos são visões. Né? Deus falava com Abraão? Sim. Deus falava com Moisés, Deus falou com vários homens. Agora, interessante, o senhor falou aqui sobre sonhos, José teve um sonho, quando ele era jovem, rapaz, não sabia ainda decifrar ou entender o que era aquele sonho, mas o pai guardava aquilo, né, que o senhor ministrou no programa passado,
Quer dizer, foram sonhos. E esses sonhos foram revelações de Deus. E realmente lá na frente a gente vê que Deus cumpriu aquilo que estava sonhando. Quando é revelação de Deus, acontece. Então, o que eu tenho falado na igreja é o seguinte, que você entenda e saiba compreender os sonhos que Deus tem para falar, para fazer ou revelar para a tua vida. Deus pode revelar coisas grandes na sua vida através de sonhos. Deus pode abrir os teus olhos para que você também possa sonhar coisas futuras que você acredita que vão se manifestar e acontecer na tua vida. Isso pelo poder do Espírito de Deus. Então, que você tenha entendimento. Nós temos orado ali na igreja para que você possa sonhar os sonhos de Deus, ter visão que vem, essa visão pelo Espírito Santo de Deus. Porque, querido, quantas pessoas às vezes ela de repente fala, nossa, essa noite... A primeira coisa que a pessoa fala, pastor, quando ela sonha, ela fala o seguinte, né? Para o marido, para o filho, para algum amigo, para alguém, fala assim, essa noite eu tive um sonho. Tem uns que acordam assustados. Aí quando eles falam assim, essa noite eu tive um sonho, o outro fala assim, o que você sonhou? Aí a pessoa fala assim, né? O que quer dizer isso? Todo mundo quando tem um sonho fala assim, né? Fica preocupado. Tive um sonho. Fica preocupado. Quer dizer isso? O que né? significa? E eu tenho falado para a Porque igreja... muitos entendem que o sonho tem um significado. Por exemplo, o sonho de José tinha um significado. Sim, mas aí as pessoas que nós temos orado, para que as pessoas entendam o espiritual, né? Não adianta a pessoa também ficar preocupada, eu sonhei hoje com um cavalo que fez não sei o quê, com um cabrito que fez não sei o quê, com ovelhinha que está pulando cerca. Quer dizer, gente, é ovelhinha que está pulando cerca. Se você comer macarrão, dormir com barriga cheia, você vai sonhar, vai ter sonho pesadelo. Mas agora, quando é algo de Deus, que o Espírito de Deus possa falar com você e você entender. Para isso você tem que estar... Eu falo para a igreja. Comunhão. Comunhão com Deus, ligadinho com Deus. É uma palavra muito hoje. Conectado com Deus, né? Com o trono. Hoje você tem que estar conectado com Deus. Você entendeu o quê? Isso foi uma revelação de Deus, né? Muitos falam assim, pastor. Um aviso, né? Um aviso de Deus. Um aviso. E é interessante isso, que quando nós, seja um sonho bom ou não, que a gente entende que isso talvez é um aviso de Deus, é Deus falando com a gente, e Deus avisa para quê? Deus fala para quê? Para que a gente possa entender o plano dele, primeiro, o propósito dele, com certeza, e também para nos revelar para que nós possamos o quê? Orar. Isso para nós é uma revelação de Deus para que nós possamos o quê? Interceder, porque a oração tem um poder muito grande, né? A intercessão tem um poder muito grande. Talvez, eu sonhei com o pastor José, não quer dizer que é com o pastor José, mas é por alguém, talvez, que está precisando, um amigo, alguém da família. Então, nós estamos colocando essa série Sonhos e Visões, não só projetando algo para a tua vida, no âmbito geral de algo que você quer realizar, mas também no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua intercessão, na sua espiritualidade, né? Que você possa crescer espiritualmente. A visão, o propósito dessa série é isso. É você entender o poder de sonhar, de ter visão, entender a revelação e o plano de Deus para a sua vida. O senhor disse algo aqui, talvez nem no comentarismo, eu vou comentar, vou preservar o nome. Sim. Mas eu vou colocar talvez algo meio fictício aqui, mas foi algo real. Aconteceu. Você falou assim, quer dizer, sou eu com fulano, mas não é ele. É uma outra coisa que Deus quer mostrar. É uma pessoa bem próxima de mim, sonhou com a mãe de uma parente dela. Uma pessoa que eu conheço, uma mulher que eu conheço. Sonhou que a mãe da parente dela estava doente, melhorou, mas morreu. Aí ela falou que essa falou com essa amiga, né? Aí sonhei que a sua mãe tinha melhorado, mas tinha morrido. Aí disse que eu não falei com você, mas sua mãe melhorou. Sabe o que aconteceu naquele dia? A mãe, o que ela achou que era parente. A mãe da amiga dela, que estava doente, pediu até oração, pediu até pra gente orar, deu uma melhorada e a amiga dela conversou com ela, né? Que essa pessoa, que a mãe melhorou, no outro dia morreu. Aí ela virou para essa parente dela assim, de Deus, né? Ela virou para essa parente e falou assim, pois é, eu sonhei que a sua mãe, que estava meio dodói, melhorou e morreu. Né? Te falei, não era aquela pessoa. Era. Aí ela falou assim, sabe quem que morreu? A mãe de uma amiga minha que estava doente, a amiga me avisou que a mãe melhorou e morreu. Sim. Aí eu falei, pois é, Deus estava te mostrando que ia acontecer com alguém, mas não era a parente da sua parente lá.
era de uma amiga. Então, Mas tá vendo? Eu vejo isso como, eu acredito muito nisso, pastor, sobre sonhos, como revelação, aviso, como o senhor disse, é uma palavra bem tranquila, para que a gente possa compreender bem, uma palavra bem mais clara, né? Um aviso de Deus, para que a pessoa possa também interceder. Interceder não quer dizer que é com aquela pessoa, mas interceder por alguém. Aí só disse o negócio, para orar. E se Deus orar, mostra para orar. E se orar, a pessoa não vai morrer? Não é essa a questão, mas a família seja confortada, preparado, né? Quer dizer, então, são situações que a gente tem que entender o plano de Deus, e Deus mostra pra gente. E que Deus mostra mesmo. Mostra sonhos, que as pessoas têm que entender. Olha para você ver aqui que a Bíblia fala aqui lá no livro de Gênesis, capítulo 28, quando Deus dá a visão para Jacó. Jacó sai sem direção. Jacó sai com um problema dentro de casa. Jacó sai fugido do irmão que queria matar ele. Um dia o meu pai vai morrer, eu vou pegar ele e vou acabar com ele. A mãe ficou preocupada e falou assim, Jacó, casca fora. Casa do seu tio. Vai lá pra casa do seu tio, do meu irmão. Como é que chamava o tio dele, pastor? Labão. Ô, homem custoso. O nome, Labão. Vai morar lá. E lá, Jacó aprendeu, teve que aprender muita coisa. E tudo que é feito de errado na casa do pai dele, pagou lá. O que Jacó aprendeu na casa do pai e da mãe, aprendeu na casa do tio. Tio sogro. Ó pra você ver, que Deus prepara e leva a gente para situações ou caminhos para que a gente aprenda coisas. Se você não aprender na casa do papai e da mamãe, você vai aprender sozinho, vai aprender na casa de alguém, vai aprender na rua, vai aprender qualquer coisa, você às vezes leva lombo, chicote no lombo, para que você possa crescer e aprender. E Jacó levou chicote no lombo, na casa do tio, foi enganado pelo tio, que enganou o pai lá atrás. Colheu lá na frente. Enganou o irmão lá atrás, né? Então, são coisas que a gente tem que entender. Só que Jacó sai sem direção, Jacó sai sem saber o que vai acontecer na vida dele, Jacó sai no oba-oba pensando, eu fiz, eu faço. Não tinha experiência com Deus, mas chegou a hora que ele tinha que ter experiência com Deus. Que ele era descendente, né, de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, ao pai avô, dele. ao pai, né? Então, quer dizer, no entanto, quando ele tem a visão aqui de uma escada, qual foi o sonho de Jacó? A Bíblia fala, Gênesis 28:10. Partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, tomando uma pedra daquele lugar, fazendo de travesseiro, deitou ali para dormir. E versículo 12 assim, e sonhou. E qual foi o sonho? Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava até o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava quem? O Senhor, que ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Então, quer dizer, a partir daquele momento, ele teve um sonho, né, sem direção alguma. Naquele momento, Deus se revela. E revela o que Deus ia fazer na vida de Jacó, pastor, sem direção, que ele tinha. O que Deus estava mostrando para ele foi o seguinte, agora você vai viver agora com uma direção. O sonho que Jacó teve foi uma revelação de Deus, um aviso de Deus, mostrando para ele o que Deus faria na vida dele. E que agora, a partir daquele momento, ele estava tendo um encontro com Deus. Até onde estava Jacó, numa vida de oba-oba, que não conhecia Deus, não tinha experiência com Deus, estava vivendo debaixo da aba do pai e da mãe, fazendo o que achava que deveria fazer, mas agora chegou a hora dele de assumir responsabilidade. E ele tem um encontro com Deus diante de um sonho, ele vê que Deus estava ali, no entanto, depois quando ele acorda, ele fala, quão terrível é esse lugar, Deus estava aqui e eu não sabia. E ele levanta um altar, faz um voto com Deus. E passa a ter temor de Deus, que não tinha. Faz um voto com Deus, fala, Deus, esse lugar vai ser casa de Deus, se o Senhor me abençoar, se o for comigo, me guardar, me proteger, me dar roupa, me dar alimento, se o for comigo, me fazer voltar para essa terra em paz, o Senhor será o meu Deus, te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Quer dizer, foi um voto que ele fez. Voto até de ser dizimista, sim, Jacó. Foi o voto que ele fez. Tá, perfeito, maravilha. Mas Deus revela para ele o que Deus iria fazer. Essa terra que você está deitado, eu dei para toda a sua descendência. Né? Eu prometi para o seu pai Abraão, que é o seu avô, o seu pai Isaac, eu prometi para eles e essa terra, você vai voltar para ela. Você vai retornar essa terra. Eu vou ser com você, você vai ser uma grande nação, tua descendência será uma grande nação, eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Deus começa a revelar a Jacó em sonho o que Deus iria fazer. Então o que Deus estava fazendo? Falando para ele, olha, você vai viver agora com direção, você vai viver agora com propósito. E isso é tão sério, isso é tão importante, que nós precisamos sonhar, nós precisamos ter visão, nós precisamos de saber o que é que nós queremos chegar, onde chegar, o que nós queremos que aconteça na nossa vida.
Uma coisa que eu tenho falado e ensinado muito, falado isso para a igreja. Faça, falei isso semana passada também aqui no programa, faça na minha vida, mas faça também através de mim. Não adianta nada, Senhor, eu quero prosperar, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero ser empresário, Senhor, eu quero ser isso, Senhor, eu quero atingir isso, Senhor, eu quero... Beleza, Deus faz, mas espera lá, para quê? Qual o propósito? Para quê? Não é verdade? Deus quer fazer na sua vida, mas Deus quer fazer também através de você. Sim, Deus, eu quero ser um grande empresário. Para quê também? Para abençoar famílias. Porque o empresário abençoa a família, abençoa a vida. Dá emprego para os outros? Sim. Ah, Deus, eu quero um meu veículo novo, um carro novo. É para quê? Só você mostrar que você tem um carro novo, que você é o melhor, que você tem condições? Não, para que também esse carro seja bênção para abençoar socorrer alguém e levar alguém para a igreja com fazer. você. Sim, sim. Então quer dizer que nós possamos entender que Deus também quer fazer através de nós. Então você sonhe os seus sonhos, sonhe os seus projetos. Se você parou de sonhar, volte a sonhar. Se você não acredita mais, acredite. Creia que Deus tem promessa para a tua vida. Então Jacó agora vai com propósito. Jacó agora levanta e entende que Deus revelou para ele em um sonho o que Deus iria fazer na vida de Jacó. E Jacó agora começa a ter projetos. Jacó começa agora a ver a mão de Deus, a manifestação de Deus. E ali ele aprende muita coisa. Até o ponto que um dia ele volta e Deus dá a ele a graça de ter o perdão do irmão. Os dois vivem ali um momento e cada um vai viver a sua vida e Deus começa a fazer com que as promessas de Deus se cumpram. E eu quero terminar aqui essa palavra e fazer o convite para você venha participar dessa série, a série Sonhos e Visões. Preparando para você projetar 2023, que será o ano do derramamento do Espírito de Deus, será o ano que você vai sonhar, que você vai ter um avivamento na tua vida e vai sonhar conforme a direção de Deus. Por isso que a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dizendo o seguinte, que Deus quer que você mude, não conforme com as coisas desse mundo, mas transforme pela renovação do seu entendimento, pela renovação da sua mente, para que você possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você começa a entender de uma forma diferente, ter o Espírito de Deus que te dá um entendimento, que abre a tua visão, que abre o teu entendimento, que ilumina os olhos do teu entendimento, você começa a ver a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que Deus tem para a tua vida será bom, perfeito e agradável. Então, receba isso na sua vida. Venha participar dessa série. Venha participar e receber palavras que possam motivar você, palavras que venham fortalecer você, palavras que venham manter você firme no foco, firme na visão, firme no propósito, firme no seu sonho, firme no ideal daquilo que Deus tem para a tua vida e compreender a revelação, a direção de Deus para a tua vida, que será sempre boa, perfeita e agradável. E aqui a Bíblia diz, para terminar, fala uma coisa que me chama muita atenção, eu gosto muito desse versículo, pastor. Está lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, que fala que aconteceu tanta coisa na vida de Abraão, mas Abraão nunca duvidou da promessa de Deus. Abraão sempre creu que Deus era poderoso para cumprir na vida dele. E aqui diz assim, olha, capítulo 4, versículo 20, põe para mim o livro de Romanos 4, 20, diz assim, ele, Abraão, não duvidou da promessa de Deus. Não duvidou do que Deus prometeu. Deixando-se levar pela incredulidade. Não deixou que a incredulidade, a dúvida, tomasse conta do teu coração. E da mente. Então quer dizer, ele não duvidou da promessa. Acreditava sempre que Deus cumpriria aquilo que Deus tinha falado. Mas ele foi, olha só que coisa forte, mas foi fortificado na fé. Aquilo que sempre dava força para ele, fortificando na fé, que Deus cumpriria o que Deus prometeu, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, se fortaleça, dando glória a Deus, sabendo que Deus é poderoso para cumprir. E aqui fala, mas o versículo 21, 22, aqui fala que ele sempre acreditou, dando glória a Deus, foi fortalecido, acreditou que Deus ele era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Cumpriu, né? E Deus cumpriu na vida de Abraão. Então, que você seja alguém que possa ser fortalecido na fé a cada dia, dando glória a Deus. Seja o que for, passe o que passar, mas dá glória a Deus. E acredite que Deus vai te dar revelações daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Meu endereço é a Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719, antiga Rua 22, ali no bairro Santa Mônica. Todos os domingos, 9 da manhã, 7 horas da noite. Todas as quartas-feiras, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, uma oração, uma ministração, uma revelação de Deus,
que o Espírito Santo de Deus revelar e mostrar, nós ali estamos ali para orar e Deus tem feito grandes coisas ali naquele lugar, tá bom? Igreja Quadrangular do bairro Santa Mônica. Antiga Rua 22.719 é o número, espero você e toda a sua família. A Aurora Pastor também F. não será diferente. Amém, querido. Com certeza. Esse Deus é maravilhoso, vale a pena confiar e aguardar as Amém. promessas de Deus que vai se cumprir na nossa Dando vida. glória a Deus. Dando glória a Deus, que significa Deus tendo controle É verdade. e acreditar que vai dar tudo certo. Pastor, nessa fé, sonhos e visões também no Aurora amanhã. 8h30 da manhã, primeiro culto à noite, 18h30 ou 6h30 da tarde. Na quarta-feira, 47 orações, sonhos e visões, 9, 14h30, 19h30 horas. Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular, uma porta aberta para abençoar você e sua família. Nós vamos para o intervalo, retorna daqui a pouco já orando, porque hoje também é dia de milagre na sua casa. Já, já, estamos de volta. Quadrangular Aurora, domingo às 8h30 e às 18h30 horas. Quarta-feira às 9 horas, 14h30 e 19h30. Rua das Florestas 306, bairro Aurora. Ministério Pastor José Furtado e Pastora Neuza Furtado. Quadrangular Santa Mônica, domingo às 9 e 19 horas. Quarta-feira às 9, 15 e 19h30. Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719. Ministério Pastor Wellington Alves e Pastora Iris Lúcia. É isso aí, estamos de volta. Esse momento importante de fé e de oração seja abençoado através da oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos porque cremos no poder do Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo que dá a direção, Teu Espírito Santo que mostra o caminho, Teu Espírito Santo que revela coisas que estão em ocultas, coisas que Deus nós não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas o Teu Espírito Santo possa revelar. Que o Teu Espírito Santo possa estar sobre a vida dessa pessoa, revelando aquilo que está oculto. Teu Espírito Santo possa dar direção àquela pessoa que não tem a direção, que não sabe o que fazer. Senhor, dá força, Senhor, alcança esse casamento, Senhor, alcança os relacionamentos familiares, os relacionamentos no trabalho, com as pessoas, com os amigos, mas que essa pessoa possa ter de Ti, meu Deus, a prosperidade, a força, a saúde, a alegria, a paz, a libertação, seja com ela. Aqueles que precisam ser libertos de vício, já pediu o Senhor, me ajuda. Deus, ajuda essa pessoa. Senhor, dá força e liberta ela desse vício, que ela possa romper e vencer. É o que nós te pedimos. Alcança aquele onde não tem onde morar, que está nas ruas. Aqueles, meu Deus, que estão nas cadeias, prisões, Senhor, penitenciárias, cadeias públicas. Alcança essas pessoas e derrama sobre elas, meu Deus, o desejo da mudança, da transformação, da força, que ela possa vencer. Eu te peço em nome de Jesus. Consagre esse copo com água para que aquele que ao tomar da água consagrada, abençoada, seja liberto, seja curado, seja restaurado. Eu te peço em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, assim seja. Amém. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Tome você, toda a família, desta água abençoada, consagrada e creia no milagre de Deus. Amém? Diga, eu creio no milagre de Deus. Amém. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio no milagre de Deus. Pastor, crendo e recebendo e vivendo o milagre de Deus. Pastor, Amém. sonhos e visões, domingo, sua programação, os horários um pouco diferente na quarta, né? Amém, é verdade. Ó, é muito forte essa série. São mensagens poderosas falando sobre sonhos, sobre visões, a importância de sonhar, de buscar que sejam sonhos de Deus, projetos e planos de Deus para a sua vida. Então, nas quartas-feiras são 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Aos domingos, 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Rua Sebastiana Arantes da Fonseca, 719, Antiga Rua 22. Eu espero você e toda a sua família. Igreja Quadrangular, estamos ali preparados para juntos crescermos, aprendermos, buscarmos de Deus a direção dele para a nossa vida. Acreditar no novo tempo, né, Com pastor? certeza. Amém. Amém. Pastor, nós nessa mesma fé também, vamos falar já na quarta-feira, correndo as 7 ações, milagres urgentes, estamos declarando sonhos e visões. 9, 14, 30, 19, 30 horas. E domingo, amanhã, grande dia da família, sonhos e visões, 8h30 da manhã e o culto à noite, 18h30. Endereço na tela, Floresta 306, Aurora, Igreja Quadrangular. Te aguardamos, você e sua família. Deus abençoe a todos, um bom final de semana a todos, até lá na igreja e até o próximo programa, em nome de Jesus. É isso aí, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado, se Deus permitir. Até lá na igreja, projeto Sonhos e Visões,
ou até o próximo programa, com a graça de Deus. Fica com Deus, um abraço, até lá.